Deixa eu te falar uma coisa, eu já falei 2 ou 3 vezes que a gente vai fazer uma pauta sobre doenças raras. A gente tem um VTzinho curtinho, só para você entender do que a gente vai falar. A gente vai rodar agora. Eu sou a Natália, tenho 11 anos e tenho mucopolissacaridose tipo 6. E o que mais me ajuda a ter força para encarar o tratamento é a fé. Marcial Montinho, tenho discinesia ciliar primária e narcolepsia. O que me move é a vontade de viver e a esperança de dias melhores. Eu me chamo Jussaíra, tenho 57 anos e imunodeficiência comum variável. Eu luto pela melhora da qualidade de vida dos pacientes através do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento. Sou o padre Marlon Múcio, eu tenho 49 anos e tenho RTD, deficiência do transportador de riboflavina. Eu tenho feito dos limões uma limonada. Ah, mas é de emocionar demais da conta, né? A gente vai conversar sobre várias doenças raras, que hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras, com o doutor Leandro Teles e com a Roseli Maria, que é diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras. E a partir de agora você pode mandar a sua pergunta, deve ter ali uma foto ou do doutor Leandro ou com uma pergunta. Mande sua pergunta aqui durante a pauta, vai ser um enorme prazer colocar a sua questão para que eles respondam, tá bom? Vamos dar uma olhada em mais um VTzinho da pauta que a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Dr. Leandro Teles sobre doenças raras. Eu sou a Ana Carolina e tenho 39 anos. Eu tenho epidermose zigodosa, mas a minha doença não me define. Marília, tenho 36 anos e eu tenho PTI, púrpura trombocitopênica idiopática. Minha maior inspiração é a busca pelo conhecimento. Rafael tem uma mutação no gene DF1 e tem uma síndrome rara que se chama Vultovan. Ele é um menino muito feliz, né? E o que nos sustenta é a fé, a esperança de achar tratamentos, o amor que ele gera. 29 anos, tenho Chiari tipo 1, siringomielia e sede. O que me move é a fé de que um dia todos os raros serão vistos, respeitados e amados como merecem. O choro me emociona, mas a fé e o sorriso me emocionam ainda mais. Daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora Maria, é diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras, mãe, tia e esposa de raros e está aqui para conversar conosco. Seja muito bem-vinda. Esse é o José Gabriel. José Gabriel, muito prazer. Muito prazer. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, fica à vontade, tá bom? Tem uma água aí para você? Tem. Fica à vontade, se você não estiver se sentindo bem e quiser sair no meio da conversa, a casa é sua. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Doutor Leandro, eu já estou emocionada antes de começar a pauta. É emocionante, né? Pelo sorriso, pela fé, pela maneira positiva e corajosa que a gente viu as pessoas enfrentarem doenças raras. A gente, como médico, está um pouco mais acostumado, mas como é importante um dia como esse, trazer à luz o protagonismo e conhecer essas jornadas raras, diferentes, essa superação. Eu até coloquei no Instagram que é uma luta de toda uma sociedade e de todos os dias do ano, né? Eu fiquei emocionado com o clipe. O que caracteriza uma doença rara? Doença rara é aquela doença que é infrequente, incomum. Ela acontece numa quantidade menor de pessoas. Então, existe uma convenção da OMS, é um número, que é uma doença que seja menos que 65 casos por 100 mil habitantes, ela é rara. Um número mais fácil seria mais ou menos 1 a 1,2 por 2 mil. Tá. Então, a cada 2 mil pessoas, se menos de uma tem a doença, ela é rara. Num país como o Brasil, qualquer diagnóstico onde você tenha menos que 200 mil portadores, 150, 200 mil, é raro. E é comum ser raro. Ó, a doença rara, ela é rara individualmente. Mas se você somar todas as doenças raras, você vai pegar 7% da população. Mais de 13 milhões só no Brasil. Mais de 300 milhões no mundo. Porque um dia como hoje, doenças raras, o grupo raro é frequente. Apesar de serem doenças bem diferentes, compadecem do mesmo desafio. Das doenças raras, quais são as mais conhecidas? Seja por conta de novela, de filme, etc. Tem várias que são frequentes. A gente ouve a esclerose lateral amiotrófica, ELA. Teve até aquela do balde, da água. Do balde, né? Então, ela é considerada uma doença rara. Doença muscular, Duchenne, fibrose cística, algumas anemias, como falciforme, talassemia. Então, tem doenças que são raras,
em intensidade, hipotireoidismo congênito, algumas doenças daqueles testes do pezinho, toda criança faz, né? Algumas ali são doenças raras, individualmente raras, coletivamente comuns. Tá. Então é importante esta pauta em um dia como hoje, né? Acho que é uma luta que a Roseli trava dentro da família dela, mas também com outras famílias, né? Roseli, você convive com raros. Sim. Quem são raros nesse aspecto na sua vida? Eu comecei como tia de raro. Eu fui tia aos 10 anos, do Niltinho e do Dudu. Gênios? Não, com um ano de diferença. O Niltinho veio a falecer aos 6 anos. E até foi por causa dos dois que minha irmã fundou o Instituto Vidas Raras, para conseguir informação, porque isso foi em 88, Regina, não havia informação, literatura, internet. A gente não tinha com quem conversar. Não, e também não tinha um Google Tradutor para a gente poder traduzir a literatura estrangeira. Foi uma luta muito difícil. Mas o ano passado, mesmo eu trabalhando nisso, vivendo isso desde os 10 anos, o ano passado eu me descobri mãe e esposa, porque meu marido e meu filho tiveram um diagnóstico também. Aos 10 anos, como que isso te impactou, Roseli? 10 anos, uma menina. Então, seu filho está com que idade? 9. Então você regulava de idade com seu filho. Eu não tinha muito compromisso, né, só a escola, então eu ia com ela para os hospitais para ficar com os meus sobrinhos no colo. Que a melhor coisa da minha vida era ser tia. E eu não entendia muito, né? Graças a Deus, porque era tão sofrido. Quando a gente ia, os médicos diziam para minha irmã, não tem cura, não tem tratamento, é uma morte muito dolorosa de mucopolissacaridose, então o que você pode ter é dar consolo e ama seu filho porque ele morre aos 3 anos. Foi o que aconteceu? Ele morreu aos 6. Nossa, realmente que dureza, porque hein? não tinha tratamento, só que hoje a mesma patologia, que é a mucopolissacaridose... Tem tratamento. Até o exame que a gente tinha que mandar para fora tem aqui no Brasil. Graças já. Nós a Deus. lutamos, essa associação que nós criamos e os nossos parceiros todos, porque temos muitos parceiros, nós conseguimos fazer com que o exame fosse agora pelo SUS. Até no teste do pezinho agora tem um teste específico para mucopolissacaridose. Nós já conseguimos que o medicamento, que é de altíssimo custo, seja pelo SUS. Nossa, que vitória! Então, se você olhar em 20 anos... O que vocês conseguiram? Essas crianças já não passam o que meu sobrinho passou. Então você lida com essa realidade a vida toda? A vida toda. A vida toda. Exatamente. O seu outro sobrinho está vivo? Sim, o Dudu, ele tem 32 anos hoje. Graças a Deus. Mas ele ficou deficiente visual aos 10. A doença tirou tudo dele. E ele foi pesquisa clínica do medicamento. Então, aos 10, ele conseguiu ser pesquisa clínica e hoje ele voltou a ouvir, que ele tinha perdido também. Só que ele é menor que o José. Ele tem múltiplas deficiências, muita dor. Só que ele tem 2 graduações, Direito e Administração. Que coisa impressionante. E passou num concurso público e trabalha na prefeitura hoje de Guarulhos. Não é impressionante? É impressionante. É impressionante. Parabéns. Bom, e você nessa luta, aí sua irmã criou o instituto? Sim, ela criou o instituto. E na raça, né? E aí eu fui para a faculdade, fiz relações públicas. E um propósito que eu tinha era nunca nenhuma tia passar pela dor que eu passei. Até então tia, né? Eu pensava nas tias que iam perder seus sobrinhos. E aí casou. Eu fui trabalhar com ela e hoje sou diretora de comunicação de ONG de doenças raras. Tá. Mas aí, como que o seu marido entrou na sua vida e como você descobriu que ele também era um raro? Então, nós somos casados há muito tempo, já há 19 anos. Parabéns. Obrigada. E aí, eu já percebi os sintomas. Ele tem um sintoma desde os 8 anos, que são tiques nervosos. E uma depressão muito carregada, apesar de ser muito feliz. Mas uma depressão fora do normal. O doutor sempre fala que depressão não tem a ver com tristeza. Não, ele sempre fala, eu sou tão feliz. E aí, causa um monte de questionamento, né, doutor? Porque você fica pensando, mas se eu sou tão feliz, se eu sou tão grato, porque eu tô assim? E uma ansiedade que na pandemia extrapolou. Incapacitou. Ele ficou incapacitado com a ansiedade dele. E eu dizia, não é possível, porque você tá com os melhores médicos, tem alguma coisa que alguém não tá vendo. E aí eu fui trabalhar no encontro de distonia, que é um movimento involuntário, um distúrbio do movimento. E a neuro que estava lá olhou para o meu marido... E matou a charada. E ela disse, me leva no consultório porque o seu filho também tem. Então, assim, com tanta experiência que eu tinha, porque eu trato
eu não sou profissional de saúde, mas eu lido com isso vida. todos os dias, né? Sim, Roseli. E são várias doenças, são de 6 a 8 mil doenças raras. No nosso instituto a gente tem um monte. E eu acompanho muito. De repente eu fui me descobrir... Ele foi? Fui me descobrir mãe de um rarinho, esposa, e essa minha irmã que fundou o instituto, ela está com um câncer raro no pulmão. O leistinosarcoma, alguma coisa assim, é bem difícil. E qual a diferença do seu marido? Já vou conversar com o doutor Leandro, que a história me absorveu completamente. Qual a diferença do seu marido, que recebeu o diagnóstico já adulto, e do seu filho, que recebeu o diagnóstico tão jovem? Então, o meu filho ainda não desenvolveu sintomas. Então, como que ela sabe que ele tem? Porque, primeiro que ela é uma doença hereditária, e ele já tem alguns sintominhas que ela já detectou. Mas não os sintomas que meu marido tem. Tipo, o meu filho não vai ficar com... ele tem os tiques. Os tiques. Deixa eu ver. São movimentos involuntários. Agora não tá dando pra ver que dá um saltinho. Mas ele não vai ficar como meu marido. Meu marido tem 20 anos de diagnóstico errado, medicamento errado. E agora tem muita coisa que ele já perdeu. Por exemplo, ele sofreu muito bullying, ele tem toda uma insegurança, muita coisa ainda para trabalhar, de todo o medo que ele já teve. De tanto que ele já tanta passou. vivência, né? Exato. Ele chegou a desistir de muitos sonhos por causa do preconceito que ele sofria. E o José não vai precisar passar por tudo isso. Ai, que bonitinho. Tanto que ele estava aqui todo empolgado para explicar as doenças raras. Que bonitinho. Você quer falar alguma coisa, José? Sua mãe explicou direitinho? Se você quiser falar alguma coisa, a qualquer momento é uma conversa normal. Então tá bom. Qual a importância? Bom, a gente sempre ouviu falar que quanto antes o diagnóstico e tal, com as doenças raras não é diferente. O diagnóstico, no momento certo, pode fazer a diferença. Quanto antes, melhor. E aí a doença rara ela tem esse problema. Muitas vezes demora o diagnóstico. 5, 10, 15 anos, às vezes o paciente evolui de maneira pior, como a perda da vida, às vezes sem diagnóstico. Então, das doenças raras, muitas são genéticas e muitas têm início na infância. Então, quanto antes o diagnóstico, alguma dessas doenças vão se beneficiar de um tratamento, ou de uma adaptação nutricional, ou de uma reabilitação. Por mais que muitas não sejam curáveis, todas são tratáveis do ponto de vista abrangente. Então, o atraso no diagnóstico pode custar uma vida ou uma sequela. Então, quanto antes... Por isso que hoje a gente discute muito rastreamento. Como é o teste do pezinho, o teste do pezinho ampliado e até, às vezes, aquele teste da bochecha, o teste genético, quando existe já uma tendência familiar. Então, é muito importante discutir rastreamento. Olha, antes do primeiro sintoma, rastrear as doenças que possam ter uma implicação clínica. Às vezes evitando uma substância ou tratando, porque às vezes a criança no desenvolvimento ela perde uma janela, um momento de oportunidade. Exato. Agora, a doença genética não é só, doença rara não é só genética. Pode ser infecções raras, tumores raros, doenças autoimunes raras, pode acontecer em qualquer idade. 80% são genéticas. E em torno de Mas 70%... tem 20% que não são. E 70%, 80% começam na infância, mas podem começar em qualquer idade. Essa que o esposo dela tem, o filho, chama doença de Tourette. Gilles de la Tourette é o médico, é um epônimo, é o médico que descreveu, são tics, né? Tics motores, tics vocálicos, associado às vezes a um quadro neuropsiquiátrico, como toque, depressão, ansiedade. É uma doença rara, não é raríssima, como a outra que ela citou, ela é bem rara. Mucopolissacaridose, que é o diagnóstico do sobrinho dela. Tá. O que me chamou a atenção é, do ponto de vista psicológico, a diferença que o diagnóstico precoce pode fazer. O José já sabe. É muito já se diferente. conhece. O que você tem? Olha aqui, é outra abordagem. Muda tudo, né? Sim. É perfeito. O diagnóstico, ele dá a oportunidade de você entender qual é o nome do que você tem, conhecer pessoas que têm algo parecido, conhecer associações. Então, essa realização do diagnóstico, isso é um alento para a pessoa e para a família. A gente fala em 13 milhões de raros. Você pegar os familiares, são quase 70 milhões. É muita gente que passa por isso, né? Sim. A gente está nessa semana toda, Semana Mundial de Doenças Raras, nós estamos vendo testemunhos, é a família que adoece.
Claro. E a falta de diagnóstico acaba com a saúde mental. Angustia a família. Demais. O cara de sapato que participa do Big Brother tem essa mesma síndrome, a síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette. E acho que ele falou sobre isso lá no programa. Vamos ver. História, tá ligado? E ali naquela coisa da primeira infância, os primeiros anos de vida e tal, a gente absorve muita coisa. Que nem eu tava falando ali, a gente tava brincando e tal, eu não ligo essa coisa do tique. Mas eu comecei a ter tique nervoso e tal, né? A síndrome de Tourette com 7 anos de idade, tá ligado? Ou seja, desde muito cedo, entendeu? Coisas que eu vejo hoje de inseguranças e medo e tudo isso na minha vida hoje como um adulto, eu enxergo que veio da minha infância, tá ligado? Que doido, né? Eu enxergo que veio da minha infância. Tudo é muito ligado, né? Como adulto e como atleta. Porque ele é um atleta, esse moço, né? Ele faz jiu-jitsu porque a neuro mandou. Qual a indicação? A neuro pediu que ele fizesse jiu-jitsu porque foca a energia em um lugar só, sem agressividade. E desenvolve muito as habilidades e diminui os tiques. A adrenalina é focada. E você gosta de fazer jiu-jitsu? Você se sente melhor depois da prática? Suado, sim. Engraçado... Perdão, pode contar. Se sente melhor, sim. Se sente melhor. E o cara de sapato, a gente estava até falando no começo do programa, que ele é muito criticado, que as pessoas acham que ele é chato, que ele quer conversar, que não sei o quê, porque eu acho que ele tem esse foco, né? Então, na hora que ele quer conversar, a impressão que eu tenho, entendendo agora tudo, eu tenho que conversar. Então, eu tenho que conversar. São 3 da manhã, são 2 da tarde. É ansiedade. A ansiedade generalizada é uma das características, dos sintomas. Então, enquanto ele não conversa, ele não se resolve e vai criando uma coisa maior dentro dele. Que ele precisa resolver. Exatamente. Como é que é? Sim. Ele também tem ansiedade. E aí tem remédio específico para ansiedade? É um quadro multidisciplinar. Multidisciplinar. Ela falou uma coisa importante, atividade física, o conhecimento, a terapia cognitivo-comportamental, terapia ocupacional. Você pode pegar o tique e converter o tique para outras questões ou até para locais que não aparentam tanto. Você pode fazer essa mudança e medicamentos. Então, existem medicamentos que podem atenuar o sintoma e as comorbidades. Falando aí especificamente da síndrome do cara de sapato e também do José, que é Gilles de la Tourette. É uma síndrome que não acomete a inteligência, mas às vezes a pessoa tem dificuldade em dominar e controlar a inibição. Então ela acaba às vezes transparecendo a ansiedade. O convívio social que é prejudicado pelo olhar dos outros. Muitas vezes prejudicado. Porque eles estão ótimos. Eles estão ótimos. Mas eles precisam aprender a viver em sociedade e mostrar a segurança que às vezes é difícil pela doença. Quanto antes o diagnóstico, quanto mais abrangente o tratamento, melhor o resultado. Muitos melhoram na vida adulta, não todos, mas muitos melhoram e dominam o sintoma. De vez em quando podem ter algumas crises, dar uma escorregada, como todo mundo mesmo que não tem a síndrome também pode escorregar na saúde emocional. Exatamente. Né? E dói? Você sente alguma dor, alguma coisa ou não? Bom, na verdade, às vezes eu sinto uma dor, mas bem de levinho. É uma dor num lugar específico, José? Não. É onde faz os tiques. O músculo fica então sobrecarregado. Quando acontece muitas vezes, eu sinto uma dorzinha de leve, mas depois... Passa já. No caso, o papai sente muito, porque meu marido tem muitos tiques e muito frequente. Então, o músculo do ombro dele, por exemplo, estava rasgando. Nesse caso já valer. Mas aí é um caso que não foi tratado, né? Então, para o meu marido foi um alívio gigantesco, mas saber do José, apesar do choque, é um alívio maior ainda. Sem dúvida. Né? Eu já posso cuidar. Sem dúvida. Eu pedi no começo do programa para o pessoal mandar as perguntas pelas nossas redes sociais. Legal. E aí pode vir pergunta para o doutor Leandro, pode vir pergunta para o José, para a Roseli, aí a gente vai respondendo, tá bom? Vocês me dão um minutinho, tô curiosíssima para saber o que você tem na mão. Eu vou te dar. Curiosíssima, que ela tá com uma coisinha, não sei se eu me engano. Perguntas que você mandou pelas nossas redes sociais para a Roseli, para o José ou para o doutor Leandro Teles. Vamos ver. Quem mandou a primeira foi a Cibele. Quais doenças autoimunes raras podem comprometer a parte neurológica? Obrigada, Cibele.
várias, né? Na verdade, a neurologia ela tem muito a ver com o sistema imunológico. Esclerose múltipla, uma doença imunológica. Doença de Devic, ou neuromielite, uma doença que ataca a medula, os olhos, pode ser autoimune e é rara. Vasculites, esse termo é um conjunto de doenças onde o vaso inflama, também neurológica autoimune. Encefalites, olha esse termo, encefalites. Encéfalo é cérebro, ite, inflamação, quando o próprio sistema imunológico ataca as próprias células do cérebro. Também é autoimune e é rara. Então existem várias doenças neurológicas. Outra que o pessoal às vezes lembra é a síndrome de Guillain-Barré. Você já ouviu falar? Não. É uma que o Rony, o nosso amigo Rony Von, né? O apresentador, teve no passado, né? Que ele ficou estático. Que pode acontecer pós infecções virais, pós vacinações específicas, ou até de forma por causas desconhecidas. Síndrome de Guillain-Barré. Então, em qualquer ponto do sistema nervoso, pode ocorrer síndromes raras, onde o sistema imunológico é ativado e ataca a própria... Agora, na parte autoimune, você tem lúpus, manifestações neurológicas da artrite reumatoide, lúpus é uma doença rara? Crohn, relativamente rara. Tá. E o lúpus, ele pode ter manifestação neurológica. Então, às vezes, essas doenças até que são mais comuns, mas que a manifestação neurológica pode ser uma forma de apresentação rara. Tá. O sistema nervoso central ele é bem protegido pela natureza, mas eventualmente as coisas chegam nele. É raro, mas acontece. Mais uma pergunta da Tânia. Mulheres com lúpus podem colocar prótese mamária? Não existe uma contraindicação direta do lúpus e a prótese. O que a gente recomenda sempre para quem tem lúpus é que esteja numa fase de compensação e que vai fazer uma cirurgia tenha o aval do seu médico. Então tem lúpus muito bem compensado, o paciente está ótimo, ele pode fazer cirurgias, inclusive cirurgias estéticas ou reparadoras. Agora, se o lúpus estiver descompensado, melhor compensar primeiro. Claro. Se você estiver usando doses de corticoide ou imunossupressor, tem que comunicar, espera um pouquinho. Se tem alguma alteração renal, estrutural, então caso a caso. Mas de modo geral, um lúpus tranquilo e bem compensado não é impedimento. É compatível com uma vida normal, inclusive prótese mamária. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Próxima pergunta, quem mandou? Gi pequena. Tenho SED, síndrome de Ehlers-Danlos. É assim que fala? Gostaria de saber quais são os cuidados que devemos ter com a parte neurológica. Síndrome de Ehlers-Danlos é uma síndrome rara também, que tem um distúrbio do colágeno. É muito comum a pessoa ter uma certa mobilidade, tipo um contorcionismo com relação às articulações. Podem dar outras alterações também em vasos. Esse tipo de paciente é muito importante fazer um segmento com educação física, ter uma boa condição muscular, ter um bom controle de peso. Síndrome rara, mas que também aparece. Síndrome de Ehlers-Danlos. Antigamente a gente dava muito esses nomes do médico que descreveu. Né? A gente tem algumas bem famosas até. Alzheimer, Parkinson, é o nome do médico. Hoje em dia a gente tem evitado esses nomes de médico. A gente usa mais uma classificação ou um número, né? Para evitar de você, às vezes, dar o mérito equivocado, histórico, ou até de endeusar pessoas que, às vezes, escorregaram em outros aspectos da vida. Boa. Então, a gente tem evitado esses termos de epônimos. A parte neurológica? A parte neurológica é mais a parte muscular, os cuidados com um bom apoio esquelético, evitar a obesidade, evitar o abuso de álcool. Então, os cuidados gerais neurológicos. Mais uma. Jaqueline, na família do meu marido, algumas pessoas têm doença de Huntington. Qual o exame para saber se ele desenvolverá essa doença? E falei o nome, correto? Você falou certo. Doença de Huntington também é um epônimo, um nome. Essa é uma doença que a gente chama de autossômica dominante. Se a pessoa ela tem um filho, esse filho tem um risco de 50% de chance de ter a doença. Então, 50%. O filho. O filho ou a filha. E para descobrir se a pessoa tem antes de ter o sintoma, só com teste genético. Existem testes. Nesse caso, a pessoa pode fazer o teste ou não. É uma doença que não tem tratamento preventivo. Então, fazer o teste ou não depende de uma série de questões. Às vezes a pessoa quer saber para programar algo ou para fazer uma coisa que a gente chama de aconselhamento genético. Eu quero saber se eu tenho, para saber se eu vou ter filhos ou não.
mas também pode trazer um certo sofrimento. Pois é, saber é um que dilema, você poderá né? ter uma doença no futuro que não tem um controle. Doença de Huntington é uma doença neurológica rara que dá esquecimento, perda de memória e dá movimentos. A gente chama de coreia, movimentos involuntários. É uma doença rara que às vezes é abordado em séries. Se não me engano, no IAR, talvez. E lembra do IAR? Sala de emergência, né? O IAR tinha, se não me engano, um caso que uma moça que o pai teve o diagnóstico e ela passou por esse dilema. 50% de chance de ter a doença. Essas perguntas do pessoal pela internet é um prova oral pro médico, né? Eu dei um pouco de sorte, de conhecer as doenças, mas essa pauta é perigosa porque são doenças raras. Então, são 6 a 8 mil doenças. É óbvio que o médico não dá pode saber trombar com coisas que nunca viu na vida. Portanto, fique à vontade, caso apareça alguma ou essa, né, a gente responde depois. Próxima pergunta. De novo. A idade da mãe ao engravidar pode aumentar as chances do bebê nascer com alguma doença mais rara? Olha, a pergunta é muito boa. Mas antes de responder essa pergunta, o que aumenta o risco de uma raridade? Primeiro é o casamento, a relação consanguínea. Às vezes uma família tem aparentados, né? Então, primos de primeiro grau, tio, sobrinho. Quando você encurta o laço genético, você corre o risco de eu carregar uma tendência, a gente chama de doença recessiva. Uma tendência que para mim não é expressa, para você não é expressa. Mas na hora que se une... Mas na hora que se une, expressa. Então, doenças recessivas aumentam com o grau de parentesco. Ou com territórios pequenos. Às vezes é uma aldeia, uma cidade pequena, onde não tem muita migração. Ali a genética se repete até que aparece uma doença rara, porque 2 genes se trombam naquela prole. Com relação à idade materna, a gente tem um risco um pouco aumentado para a síndrome de Down. A trissomia do 21, ela tem um pouco de relação com a idade materna. Então isso pode acontecer. A gente tem até aquele teste da translucência nucal, aparece no ultrassomzinho ali. A mulher acima dos 35, 36 anos pode ter um aumento. Esse aumento não é determinante para não ter filhos, então, mas aumenta um pouquinho o risco de algumas doenças que têm a ver com a idade do óvulo. Entre elas, a mais importante seria a síndrome de Down. Então, um pequeno aumento dependendo da idade materna. Mais uma. Malu, gostaria muito de saber o que desencadeia a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo, o nome já diz, neuralgia, algia é dor, nervo. Nervo trigêmeo é o nervo da face. Tem 3 partes, trigêmeo. Então, dor no trigêmeo é uma dor na face, uma dor aguda, intensa, é tido como uma das dores mais terríveis. E é uma doença rara. Em choque. É rara. Ela tem 2 grupos. Tem pessoas que têm isso sem nenhuma causa, a gente chama de dor do trigêmeo idiopática, sem causa, é mais comum acima dos 50 anos. Mas pode acontecer por causas, por inflamação na ponta do nervo, então uma inflamação autoimune, pode acontecer pelo toque de uma artéria que passa e toca o nervo trigêmeo, então esse conflito que a gente chama de neurovascular, pode acontecer por massas, por tumores infrequentes que tocam o nervo. Então toda pessoa que procura o médico por uma dor no trigêmeo, ela é investigada. Em algumas a causa é encontrada, em outras a doença é tratada mesmo sem uma causa aparente. Nesses casos sem causa, a gente imagina que seja um desencapamento do nervo, como um fio elétrico que perde a capa com o envelhecimento, aí você trata o sintoma, não trata a doença de base. Continuando. Paola, cavernoma cerebral é considerado uma doença rara? Eu tenho cavernoma cerebral no lobo temporal direito há 11 anos. O cavernoma ele é uma doença... Só uma observação, quer dizer, é raro, mas não é incomum, né? Não é... Olha as perguntas. Sim. É o que eu falei, se você for juntar todas as doenças raras, todo mundo tem uma história de raridade. Eu mesmo, e aí, eu sou um médico comum, mas já fui um paciente raro, um doente raro. Eu, com 10 anos de idade, eu tive o diagnóstico de uma tuberculose miliar, disseminada, óssea. Então, eu tive uma doença, na época, com 10 anos, rara. Então, uma tuberculose meio desconhecida na época, óssea, perdi o quadril, né? Perdi ali os ossos do quadril. E fui um dos primeiros a fazer uma prótese aos 14 anos, foi na década de 90, isso. Fiz 2 próteses de quadril, que hoje é um procedimento relativamente comum, principalmente para quem tem artrose, idade mais avançada. Aos 14 anos fiz essa cirurgia e hoje estou de pé para contar a história. Mas todo mundo tem uma raridade se procurar direito na biografia e nos familiares.
Mas respondendo a nossa telespectadora, cavernoma é uma doença rara. Você tem ali vasos venosos que estão um pouco mais dilatados, como se fosse uma caverninha. Por isso o nome cavernominha, e isso pode não dar sintoma nenhum. Pode ser um achado de exame, mas pode causar crises epiléticas. Em alguns casos pode aumentar o risco de sangramento. Em alguns casos você só acompanha, outros você opera. Mas é uma doença rara, mas não tão rara. Com certeza, muita gente em casa já ouviu essas doenças. O nome, né? O nome chama atenção. E como ela falou, imagina, mais de 6 mil doenças. E todo dia a gente tem doenças novas sendo descritas. Curioso que tem doenças que desaparecem. Porque a gente dava, às vezes, 2, 3 nomes para a mesma doença. E hoje a gente aprende que, na verdade, a doença é a mesma. Hoje, com genoma, hoje com a globalização do conhecimento, doenças aparecem, doenças mudam e a classificação ela é sempre renovada todo dia, toda semana na medicina. Quem pode procurar o Instituto? Como é que vocês trabalham, Roseli? Nós acolhemos e orientamos as pessoas. E as famílias. E também lutamos por políticas públicas, por direitos, por medicamento. Como eu te disse, né, da mucopolissacaridose foi um exemplo, mas não é só a mucopolissacaridose. Nós fazemos com várias doenças. Nós procuramos audiência pública para fazer projetos de lei, nós procuramos... O teste do pezinho foi uma luta de nossas associações. Nós temos uma aliança rara, Aliança Brasileira de Associações e Grupos de Doenças Raras. Mais de 83 representações de várias doenças. E cada grupos de doenças, doenças autoimunes, as infecciosas, enfim. E nós lutamos juntos, tudo a gente faz junto. E a gente busca essas políticas públicas para melhorar a vida dessas pessoas com doenças raras, tentando fazer com que essas demandas sejam atendidas. Mas de primeiro passo, você que está aí na sua casa, você tem um diagnóstico, recebeu um diagnóstico de doença rara. Nem sempre o diagnóstico é só um alívio, às vezes você não sabe para onde ir. Aí você vai ligar para a gente tem um 0800 006 7868. A gente atende até às 17 horas. A pessoa nos liga e fala do seu problema. Aí a gente vai ver qual que é a região que ela está, se tem um médico especialista. Nossa, vocês dão o norte. Qual que é a ponte, né? Nessa sua região, qual que é o especialista dessa doença, pelo SUS ou particular, porque eu não sei como que você quer, qual que é o mais próximo, qual que é o centro de tratamento mais próximo, e de referência. Vocês não conhecem a doença? Nós investigamos nos grupos, nós temos muitos lugares para investigar. Também mandamos para eles o nome da associação de pacientes, que é o grupo de apoio que vai te atender, porque mesmo sendo um Instituto de Doenças Raras, é como o médico tem a sua especialidade. Nós também não sabemos tudo. Então nós ficamos muito felizes quando as associações ou grupos se unem a nós e nós sabemos que eles têm mais familiaridade com aquele tipo de doença específica, então nós encaminhamos para aquela associação. E sua irmã, como é que tá? Minha irmã tá bem, tá tratando, hoje está em Brasília, num encontro de doenças raras, junto com meu sobrinho, e tá tudo encaminhando. Você ia falar mais alguma coisa? Que o pessoal da Aliança Rara estão todos te assistindo agora. Eita, muito obrigada por terem vindo. Eu vou dar o site, @vidasraras, é o Instagram, perdão. Isso. @vidasraras, nos assistindo, né? @vidasraras, o 0800 é 0800? 006 7868, que é o Linha Rara. 768. É até às 17 horas. De segunda a sexta. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e da 1 às 5. Perfeito. O Instagram do Dr. Leandro Teles é @neuroleandroteles, o site é leandroteles.com.br. Vai ter live hoje, doutor? Vamos fazer uma live hoje. Queria até convidar o pessoal do Vidas Raras para a gente dividir um espaço, umas 7, 8 horas da noite. Se você puder, a gente conversar um pouquinho com o pessoal na live no Instagram, @neuroleandroteles, junto com Vidas Raras. Eu queria só que antes de encerrar, que você explicasse por que hoje, 28 de fevereiro, é o Dia Mundial da Doença Rara. Ele foi escolhido pela Eurodes, que é a nossa organização internacional que cuida das doenças, das associações, das doenças raras. E o dia 29 de fevereiro é um dia raro. Que interessante. Então ficou dia 29 de fevereiro. Porém, nos anos não bissextos, a gente comemora dia 28. Então no ano bissexto é 29. É 29. E a gente comemora dia 28 e nós somos muitos, né, doutor?
Nós somos muito. Então a gente faz muito barulho, muita bagunça para que a gente possa ser atendido. O Cristo Redentor hoje vai estar nas cores das doenças raras. Olha, como cidadã eu agradeço. Muitos lugares vão estar coloridos, vários estádios. Então seria bom a gente fazer no próprio Instagram uma campanha, né? Colocar foto. Tem a hashtag da campanha? Qual que é? Desse ano é Ilumine com Solidariedade. Quer fazer o que você está fazendo agora. A minha equipe, né? A equipe de mulheres, todos vocês, e você que está em casa também, o doutor, iluminar com solidariedade significa levar à luz e tirar das trevas do desconhecimento. Sim. É acolher, é você iluminar a vida de alguém. Sem dúvida. Por isso que eu trouxe esse kit que o José vai te entregar, que ele queria te entregar. Ah, muito obrigada, pisca-pisca aí. Quer sentar aqui? Senta aqui com ela, pode sentar com ela. Tem um pisca-pisca. Fica onde você se sentir à vontade. Que é para você tirar uma foto com as luzes. Peraí, dona Roseli. Hoje tem uma ação global. Às 19 horas, o mundo todinho vai postar uma foto iluminada. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Tirar uma foto com o pisca-pisca? Ou com uma vela, ou com uma lanterna, você ir de casa, do jeito que você quiser. Uma foto que estejam com várias luzes, dizendo que você vai iluminar com solidariedade. E o pirulito é pelo coração? Esse aí é pelo amor que a gente está mandando para vocês. Maravilha. Muito obrigada. Eu não consegui acender a luzinha, mas se eu não conseguir, eu uso uma vela. Porque vale a vela, né? Sim. Tem que tirar a chavinha. Jeitosa. Ai, que mulher jeitosa. Que chavinha? Aqui? Aqui, ó. Pode ser qualquer material que tenha luz. O importante é a luz. Isso, aí você faz aqui. Ai, que belezinha. Então fazer uma foto assim, né? Isso, ela pode fazer um colar, ela faz um coração, ele é um araminho. E como que desliga para não acabar a bateria até lá? Isso. Ah, pronto. Ah lá, ó que belezinha. Até desligou ali. Fiquei muito emocionada com a presença de vocês, com os depoimentos. O doutor Leandro sempre me emociona. A gente tem, para encerrar essa nossa conversa, para encerrar em alto astral, para fazer jus a essa presença iluminada dessas pessoas aqui, a última parte daquela sequência de VTs que a gente vinha assistindo. Vamos ver. Sou Carol Menezes, tenho tumor desmoide e uma deficiência no braço. Mas não deixo que nenhuma das duas definam quem eu sou. Essa aqui é a Marina, a nossa Nina. Ela tem 5 anos, tem a síndrome do triplo X e também paralisia cerebral. Já passou por muitas lutas, temos lutas diárias, mas o nosso amor e a nossa união é o que nos move para continuar. Sou Rosângela Gonçalves, tenho 58 anos, sou portadora de acromegalia e o que me move é a paixão pela vida. Eu achei esse vídeo o máximo e perguntei para a Roseli, vocês sabem quem é esse cantor, que música é essa e tal? Ela falou, essa música é minha, essa música é sua? Eu escrevi 72% dessas mulheres com doença rara ou deficiência são abandonadas pelos cônjuges. Eles não aguentam uma mulher com muita doença ou com um filho com muita doença. E elas têm que se virar. E como você sabe, eu comecei aos 10, né? Então eu conheci muitas mulheres que viraram arrimo de família sem poder sair de casa, porque o filho é acamado. E eu vi muito a minha irmã passar por noites em claro com aquelas crianças, sabendo que não tinha nada o que fazer, depois sabendo que tinha, mas ela não podia dar. Tendo que dar o que não tem. No caso da tirosinemia, que é uma doença metabólica, a criança não pode comer nada com a geladeira cheia, ela tem fome, de gritar de fome. E eu via as mães. E eu pensava, alguém tem que fazer uma coisa para essas mães. Alguém tem que olhar para essas mulheres. E aí eu escrevia, quando eu tinha muita raiva, eu escrevia assim, tudo que eu via delas, que elas parecem tão frágeis, mas elas são um furacão. Então eu escrevi um poema chamado Brisa Leve e o Furacão. E dei para o Landau cantor. E ele olhou e falou assim, vamos musicalizar isso. Eu falei, mas você faria isso? E ele me mandou um vídeo dele cantando. Aí nós do Instituto fomos atrás de um financiamento e todas as mulheres do vídeo são as nossas mulheres da Aliança Rara. Ou elas são mães de filhos com doenças raras, ou elas são mulheres raras. Algumas ali estavam com tanta dor, mas estavam dançando para a gente poder fazer. E detalhe, eu não estou no vídeo, porque eu não sabia que eu tinha um filho com doença rara, então eu não participei. Eu ainda não sabia que eu era uma mãe rara e esse clipe... E uma esposa de um raro. De 2021.
E a música ficou... Qual é o nome do cantor? Landau. O primeiro nome dele? É o Flávio Landau. Flávio Landau. Ficou maravilhosa a música, alto astral, alegre e tocante ao mesmo tempo, né? Parabéns. Ela é linda. E parabéns pela letra. Obrigada. A Gabiruta, né? A Gabiruta foi a esposa do Landau. Ela pegou o poema e não, ele musicalizou, mas ela arrumou a letra para caber na música. E o José quer mandar alguns abraços. Fique à vontade, meu querido. Eu quero mandar abraço para minha avó de Itápolis. Que ela te ama. Para sua avó, como que ela chama? Irene. Irene, obrigada pela companhia, viu? Quem mais? Padre Marlon Múcio de Taubaté. Padre Marlon Múcio de Taubaté. Ele é um raro também? Sim. Tá. Eram 4. Meu pai. Ai, o amor da vida dele. Seu pai, quem mais? Seu avô que você ia mandar? Meu avô. Seu avô? Qual é o nome do seu avô? Luiz. Luiz. Luiz, um abraço especialíssimo do seu neto. Muito obrigada. O Padre Marlon está fazendo um hospital gratuito em Taubaté para atender as pessoas que são de geneticista, neurologista, junto com o Instituto Vidas Raras. Trabalho primoroso, não? Primoroso. Doutor Leandro, muito obrigada. Muito obrigada. Preciso te dar um abraço. Imagina, uma mulher raríssima. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada a você. Ai, que abraço gostoso. Muito obrigada, viu? Até mais. Deus abençoe.